mas o resultado, no final das contas, fica para o Mengão e o Rogério Ceni, em 13 jogos contra o Flamengo, não conseguiu vencer nenhum como treinador. Mas o Tite vem colecionando jogadores no departamento médico, muita gente fora de combate, e essa tem sido talvez a principal causa do Flamengo estar tão ávido no mercado de contratações. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, como a imprensa paulista analisou essa vitória do Flamengo para cima do Bahia. Muitos falavam que o Bahia venceria o Flamengo, que o Mengão não conseguiria jogar contra o Bahia fora de casa, porque o time do Rogério Ceni é um time muito bom, que troca passes, ia colocar o Flamengo ali na roda de certa maneira, e o Flamengo não ia conseguir impor o jogo dele. A gente viu que foi uma partida bem equilibrada no final das contas. Mengão abriu o placar com o BH. É claro que quando você faz um gol jogando fora de casa, a tendência é que os mandantes venham pro ataque. E aconteceu isso, o Flamengo deu uma recuada, o Tite botou ali o zagueiro, defendeu um pouco mais para não tomar o gol de empate. E no final acabou segurando ali a vitória, 1 a 0, um excelente resultado fora de casa contra o Bahia. Agora o jogo da volta será no Maracanã, a torcida vai em peso, o Flamengo vai com tudo para conseguir a classificação, dar um passo gigantesco visando ali as semifinais da Copa do Brasil. E o Denilson e a Renata puderam falar, analisar, entender um pouco como foi essa partida do Flamengo e falar um pouco sobre as lesões, né, pessoal? O De La Cruz se contundiu no segundo tempo, o Michael aqueceu, entrou e já no finalzinho, faltava poucos minutos para acabar o jogo, o Michael se contundiu sozinho, botou a mão aqui na coxa, saiu carregado, tem aquela imagem emblemática dele sendo carregado pelo pessoal do Flamengo ali, né, um de cada lado, segurando o Michael, ele ali com dor, então uma situação bem complicada, mas o mais importante, né, é que o Flamengo acabou vencendo 1 a 0 pro Mengão, gol do Bruno Henrique, que mais uma vez marcou com a camisa do Flamengo. Vamos acompanhar tudo que a Renata e o Denilson falaram, e também tem uma reportagem muito boa explicando um pouco tudo o que aconteceu nesse jogo entre Flamengo e Bahia pelo primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil. O link do jogo aberto estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Pro Flamengo por 1 a 0, o Mengão com vários desfalques, o Bahia com muita chance, com muito volume de jogo, mas a equipe do Tite sai e volta pro Rio de Janeiro com a vantagem. O Bahia jogou bem. A torcida tricolor fez a parte dela. Dentro de campo, o Bahia dominou o jogo. 62% de posse de bola, 17 finalizações, mas só acertou o gol uma vez. E quando conseguiu entrar na área, Tassiano pegou mal na bola. Mas lá atrás, Marcos Felipe nem precisou trabalhar na etapa inicial. Gerson bem que tentou assustar, primeiro batendo de fora, depois aproveitando o recuo de Luiz Araújo, mas sempre sem direção. E depois de um primeiro tempo de domínio do esquadrão, a torcida esperava um Bahia ainda melhor na volta do intervalo. Mas faltou combinar com Bruno Henrique. BH se antecipou à marcação, subiu mais alto que todo mundo e cabeceou no chão, como manda o figurino, para abrir o placar na Arena Fonte Nova. Logo depois do gol, Jean Lucas teve a bola do empate, mas parou nessa defesaça de Matheus Cunha. Everton Ribeiro tentou colocado, mas o goleiro rubro-negro se esticou todo para salvar. Tassiano recebeu um ótimo cruzamento, mas bateu fraco. E na base do abafa, o Bahia foi para cima nos minutos finais, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Que é bonito ver o Bahia jogar, é gostoso. Ah, você vai dizer, mas não ganha. Pois é, faz parte da vida, infelizmente, jogar melhor que o adversário e não ganhar, infelizmente, também faz parte do futebol. Quem sorriu por último aqui na Arena Fonte Nova foi a torcida rubro-negra, que leva a vantagem do empate para casa, onde perdeu apenas 2 vezes em toda a temporada. Mas mesmo com a derrota, o elenco do Bahia segue confiante em busca da classificação. É o Flamengo, é Maracanã, tem a torcida, tudo tal. Cara, por que não pode? Onde está escrito que é impossível? Talvez nós não tenhamos tempo suficiente para falar a respeito, talvez em off, em outro momento a gente possa falar o quanto isso influencia em todo o trabalho e o quanto se trabalha em função disso, de diferentes funções, para que a gente possa tomar decisão
sem expor o atleta para a saúde, mas inevitavelmente acaba acontecendo, aí dói. Precisou do Michel, porque nós não tínhamos, aí ele jogou o jogo todo lá. Não era para jogar o jogo todo, mas pô, veio e com a boa vontade de poder participar e foi decisivo. E aí tu perde ele na sequência. Pô, isso é... A gente tenta controlar, a gente tem que tomar decisão, tenta preservar ao máximo, mas é duro, cara, é duro. Jogar em La Paz é muito difícil. Eu não vou usar um termo desumano, mas ele te traz uma série de problemas muito fortes. Eu não gostaria de estar dizendo isso, mas se não derem um intervalo, como o doutor falou, no primeiro tempo para, no segundo tempo para, vai dar problema. Deu comigo, vai dar mais sério. Então eu estou antecipando. E é absurdo a Conmebol obrigar as equipes a estarem um dia antes lá. É um absurdo, é um desrespeito à ciência. Por quê? Porque as pessoas, os médicos, eles sabem que a partir de 6, 7, 8 horas, tu começa a ter dor de cabeça, uma série. A gente quer chegar na hora do jogo, aí o clube é multado. Bom, Tite, mas já ficou para trás essa partida, agora a realidade é a Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, que inclusive a ligação do Tite com o Corinthians, que é tão forte, agora o próximo duelo do Brasileirão para o Flamengo é aqui na capital paulista contra o Corinthians. E ontem o Flamengo se deu muito bem, tem desfalques, tem problemas, mas conseguiu aproveitar, faz uma jogada. O Bruno Henrique é um jogador decisivo, é importante, definiu o jogo e o Bahia criou. O Bahia teve volume, teve chances com o Everaldo, por exemplo. O Everton Ribeiro se movimentou, o meio-campo do Bahia é muito forte, deu trabalho para o Flamengo, mas o resultado, no final das contas, fica para o Mengão. E o Rogério Ceni, em 13 jogos contra o Flamengo, não conseguiu vencer nenhum como treinador. E jogando bem, hein? Teve vários jogos que o Bahia jogou Corinthians, ó. Que o Bahia jogou bem contra o Flamengo sob o comando do Rogério Ceni. Ontem foi mais um jogo que o Bahia... No primeiro turno do Brasileirão jogou muito bem e perdeu. E perdeu. E mais um jogo que joga bem e perde, né? Óbvio que agora jogando no Maracanã é um jogo mais difícil. O Flamengo sempre é um time muito competitivo. O Bruno Henrique se reinventando. A gente está mostrando o gol, né, no escanteio cobrado ele pelo De La Cruz. Ele fazendo de 9, né? Que é uma função que raramente ele faz, gosta de jogar pelos lados do campo, mas fez até com uma certa qualidade essa posição. Muito volume de jogo, um jogo muito interessante do Bahia, mas na hora daquele penúltimo passe, da finalização e tal, pecou bastante. O Flamengo conseguiu vencer um jogo, porque criou muito pouco o Flamengo. Agora, o Flamengo teve 2 baixas significativas. O Michael e o De La Cruz saíram com problemas no músculo posterior da coxa direita. Informação do Departamento Médico do Flamengo. Serão reavaliados agora no Rio de Janeiro para ver se tem alguma coisa séria ou não. Mas o Tite vem colecionando jogadores no Departamento Médico, muita gente fora de combate. E essa tem sido talvez a principal causa do Flamengo estar tão ávido no mercado de contratações. Financeiramente também está com a saúde financeira do Flamengo está tranquila, então permite o Flamengo monitorar o mercado e contratar jogadores. O Tite tem falado até com uma certa frequência em relação às lesões, ao calendário, a dificuldade de montar o time, mas mesmo assim, Loirão, com todas essas dificuldades, eu ainda acho que o Flamengo tem um elenco muito bom. Que às vezes começa a soar um pouco desculpa do Tite, um escudo ali para, de repente, ali na frente o Flamengo não conseguir 1, 2, 3 vitórias, já ter essa desculpa das lesões. Tivemos 2 partidas atrasadas pelo Campeonato Brasileiro. Então tá aí, né, um pouco da análise aí da Renata, do Denilson, onde eles puderam falar um pouco o que esperar também desse andamento da temporada do Flamengo, né? A gente sabe que vai ser complicado. O Flamengo hoje briga pelas 3 frentes, que eles chamam, né, que é Brasileirão, Copa do Brasil e também Libertadores. O Flamengo tá muito bem ali no Brasileiro, tá brigando na ponta, apesar dos diversos desfalques. É que a gente vê que o time do Flamengo é tão bom que a torcida às vezes até esquece, né, os desfalques que o Flamengo tem. Tá com metade do time, tá com metade dos jogadores. Deixa eu ver se eu lembro alguns. Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Alan, agora o De La Cruz sentiu, o Michael, que acabou de chegar, sentiu, fora um ou outro aqui que eu vou estar esquecendo também, ou seja, é uma sequência assim, de perda de jogadores
que são muito importantes para a equipe. O Pedro é o nosso camisa 9. Então ontem o BH jogou como 9 porque não tinha um centroavante. O Carlinhos não poderia jogar a Copa do Brasil porque já jogou pelo Nova Iguaçu, então o regulamento não permite que atue por 2 times na mesma competição. Então, tendo essas situações, a gente vê que é bem complicado o Flamengo acabar lidando com lesões. E ontem perdeu 2 jogadores importantíssimos numa porrada só. Um que acabou de chegar, tava início de temporada lá na Arábia Saudita, e o outro que é um dos caras que, quando o Arrascaeta não tá, é ele que chama a responsabilidade. Então ficou bem mais difícil, o Flamengo vai ter que todo deslacerado, todo cortado ali, pipinado pro próximo jogo. Isso fica bem complicada a situação, mas é claro, o Flamengo é forte, é um elenco bom, porém poderia estar numa situação bem mais confortável. Acabou o jogo, os jogadores se jogaram ali no chão por estarem muito exaustos com aquilo que aconteceu, então uma sequência de jogos pesada, onde o Flamengo não tá tendo jogador suficiente para suprir essa necessidade. É claro, se colocar a molecada, o Flamengo vai perder os jogos, e a torcida vai chiar e tudo mais, então você às vezes tem que acabar sacrificando alguns jogadores, porque, sabe, se colocar o sub-20 às vezes, o Flamengo dificilmente vencerá um time que está com o time completo ali na Série A do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, daqui a pouco voltaremos com mais informações, porque hoje é dia de repercutir bastante essa vitória do Mengão. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!